Oi, gente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre aquela que eu considero a única estratégia restante para a candidatura de Ciro Gomes nessa reta final aí que nós estamos para as eleições. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com grandes especialistas em que eu converso com eles sobre diferentes temas e depois do período da eleição nós vamos voltar com várias conversas com especialistas de diferentes áreas. Espero que vocês gostem e façam divulgação dessas conversas, diálogos. Eu não gosto de falar de entrevista, porque eu também estou expondo ideias e tal, eu não estou simplesmente fazendo perguntas. E na toda sexta-feira tem Filosofia Popular, em que eu discuto filmes e séries do ponto de vista político ou filosófico. Bem, gente, qual é a única estratégia para a candidatura do Ciro Gomes? O engraçado é que eu já estava bolando esse vídeo, já tinha feito o esquema para ele, e aí saiu a Frente Racional, que é uma estratégia muito semelhante da que eu vou dizer. Grandes mentes pensam parecido. Mas basicamente é o seguinte: a candidatura de Ciro Gomes tem que utilizar a partir de agora o fato que Ciro Gomes vence Bolsonaro com maior margem e vence Haddad também. Então, a estratégia tem que ser dialogar com os eleitores dos outros candidatos. E qual tem que ser a linha argumentativa? Eu vou um por um. Quando falar com os eleitores de Bolsonaro, pode parecer impossível falar com os eleitores de Bolsonaro, mas pelas pesquisas, mais ou menos 80% dos eleitores de Bolsonaro estão convictos, mas 20% não estão. Significa que tem eleitores de Bolsonaro ainda no jogo. E com eles deve-se dizer qual seria a maior derrota para o PT do que não está no segundo turno. Que eles devem votar em Ciro Gomes para tentar tirar o PT do segundo turno. Bolsonaro já está praticamente garantido no segundo turno. Se eles disserem, não, vamos resolver isso no primeiro turno, aí você mostra os números. Bolsonaro teria que subir 13 a 14 pontos percentuais nessa semana para poder ganhar no primeiro turno. A probabilidade disso acontecer é baixa, extremamente baixa. Já Ciro, primeiro que Ciro teria que subir menos do que isso, teria que subir 10 pontos percentuais para poder, 10 a 11 para poder ganhar. Já Bolsonaro teria que subir 14, 15 para poder ganhar no primeiro turno. E Ciro tirar Haddad é mais fácil do que Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Além disso, você pode falar das manifestações, do ele não, mostrar que a sociedade está dividida e que a probabilidade de ter segundo turno é absolutamente muito grande. Então, você deve dizer isso e que seria a estratégia tirar o PT do segundo turno. Já para os eleitores de Haddad, você deve dizer: vocês não estão percebendo o profundo antipetismo? Se vocês colocarem Haddad no segundo turno, existe grande chance de Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil. Vale lembrar que vocês, que são eleitores de Haddad, estão acompanhando as pesquisas. As pesquisas mostram que Haddad e Bolsonaro no segundo turno é absolutamente imprevisível o que vai acontecer. E Ciro foi contra o golpe, Ciro esteve ao lado de Lula sempre que foi possível, e Ciro Gomes representa uma outra voz do campo progressista que não tem a resistência do antipetismo. O fato dele não ter aceitado ser o vice de Lula torna ele relativamente imune ao antipetismo, que é um sentimento fortíssimo na nossa sociedade e que pode eleger Bolsonaro. Então conversa com os eleitores de Haddad que tentar colocar Ciro Gomes no segundo turno no lugar de Haddad é para evitar o pior. E Ciro vence por margens muito mais seguras Bolsonaro no segundo turno, enquanto o Haddad vira empate técnico. E nós sabemos que o antipetismo pode ser ainda maior no segundo turno e a rejeição de Haddad está numa escalada fortíssima. As últimas pesquisas mostram que Haddad saiu de 28, 29 para 38, 37 de rejeição. Aliás, como eu aqui nesse canal tinha alertado que iria acontecer, mais uma coisa que eu acertei. Eu disse para vocês que quanto mais a campanha de Haddad ligasse o nome dele a Lula e ao PT, e ficasse evidente que ele é o candidato do Lula, ele é o candidato do PT, para uma população que não está tão bem informada, para uma parcela da população isso geraria mais votos, ele subiu nas pesquisas, mas a sua rejeição também ia galopar com bastante força. E foi exatamente o que aconteceu. Então essa é a argumentação com Haddad. Com Alckmin, basta dizer para a campanha de Alckmin e para os eleitores de Alckmin
que a campanha dele não decolou e que membros do Centrão estão apoiando abertamente Bolsonaro em vários estados. Então você tem que falar para os eleitores de Alckmin, olha, o Alckmin é um barco que está afundando e que o pessoal do Centrão, que é fisiológico, já saiu fora dele, já estão pulando fora, entendeu? E já estão abertamente, muitos deles, apoiando o Bolsonaro, porque viram que é um cavalo com mais chances de ganhar. Então, se você quer evitar que o PT volte ao poder, ou que ganhe Bolsonaro, que você pode ser de centro-direita, mas, enfim, não concorda com essas declarações ultra-radicais do Bolsonaro contra gays e tudo mais, o machismo do Bolsonaro, quem vota em Alckmin agora, até hoje está dizendo que vai votar em Alckmin, é uma centro-direita mais moderada, é uma centro-direita que não se identifica com machismo, homofobia, com todas essas coisas. E que diz, olha, isso não me representa, eu sou mais liberal na economia, um pouco mais conservador, mas esse extremo não me representa. Você tem que começar com ele e dizer, olha, se você votar em Ciro Gomes, você pode ajudar a evitar que o PT vá para o segundo turno, e você pode também, no segundo turno, evitar que uma figura com esse grau de radicalismo ganhe. Então, você tem dois motivos para votar. O público menos fiel, que é o público de Marina, o diálogo é mais ou menos simples. Marina não tem mais nenhuma chance, já está ali com 4%, 5%, então ela não vai para o segundo turno, isso está evidente por todas as pesquisas. E Ciro Gomes e Marina têm muita identidade. Qualquer pessoa que acompanhou os debates percebeu que eles se tratam com muito respeito, que tem muita admiração, que eles, em um eventual governo de Ciro Gomes, Marina poderia ter ministério, assim como Eduardo Jorge, que é seu vice, e que Marina teria muito espaço dentro de uma administração de Ciro Gomes, coisa que ela não vai ter no governo PT e não vai ter no governo Bolsonaro. Então o eleitor de Marina votar em Ciro Gomes agora é para garantir que Marina tenha um espaço no governo depois. Eu estou falando do ponto de vista estratégico, com a estratégia do diálogo, viu, gente? Enfim, vamos seguir. Para o candidato Meirelles, o que falar para os eleitores do Meirelles? Para os eleitores do Meirelles, dizer que toda a experiência e todo o discurso do Meirelles, que envolve ele saber das coisas e ter a experiência administrativa e ter feito coisas, é aplicável a Ciro Gomes. Ciro Gomes foi prefeito, foi governador, foi ministro, ajudou a fazer o Plano Real, como governador ajudou o Ceará a ter a melhor educação pública do Brasil, como prefeito ajudou a Fortaleza a ter os melhores índices de mortalidade infantil, que são os menores índices de mortalidade infantil, ganhou até um prêmio por isso. Então, a estratégia seria dizer, tudo que Meirelles usa para ganhar seu voto, Ciro também tem, com a diferença que Ciro tem chance de chegar ao segundo turno e Meirelles não tem. Então, joga aí. Álvaro Dias, o que falar com os eleitores do Álvaro Dias? Dizer que Álvaro Dias é ficha limpa, Ciro Gomes também é ficha limpa. Ciro Gomes tem 38 anos de carreira política, nunca nem foi acusado formalmente para ter que responder um processo de corrupção durante toda a sua trajetória. Então, a defesa de uma luta contra a corrupção é algo que encontraria muita identidade dentro de um governo Ciro Gomes, que é o carro-chefe da campanha do Álvaro Dias. Então, algumas pessoas poderiam dizer, mas ele tem críticas a Lava Jato e tal. Mas ter críticas a alguma coisa significa que você está sendo sincero, que nem tudo é perfeito. Ou vocês acham que não tem uma dimensão política? Por que o pessoal do PSDB demorou tanto para ser preso, para ser acusado e tal? Tem coisa aí. Tem coisa aí. Isso significa que a Lava Jato vai parar? Que esse tipo de coisa de investigação vai parar? Não. Mas significa que as delações e todo esse processo tem que ser mais rigoroso. Tem que ser mais rigoroso e tem que ser igual com todos os partidos. E a gente sabe que se PT chegar ao poder e se Bolsonaro chegar ao poder, não vai ser assim. Vai haver perseguição política. Então, a Álvaro Dias interessa não ter um governo Bolsonaro ou um governo do PT. Porque um governo do PT e um governo Bolsonaro tende a instrumentalizar a luta contra a corrupção para se atacar prioritariamente os seus adversários devido à radicalização e à polarização. Já um governo Ciro Gomes tenderia a ser mais equilibrado. E é o único que tem chance desses. Então é assim que você conversaria com os eleitores
do Álvaro Dias. A estratégia para convencê-los tem que ser por aí. A estratégia para convencer o pessoal de Amoedo é mais complicada, porque não só os eleitores de Amoedo estão entre os mais convictos, como os eleitores de Amoedo têm uma agenda ultraliberal que não encontra identidade com a agenda econômica, as pautas econômicas de Ciro Gomes. Acho que o único argumento seria: você, eleitor de Amoedo, você não é protofascista. Você não concorda, você não acredita que um cara como Bolsonaro, que teve a vida toda estatista, há 1 ano e meio começou a dizer o discurso liberal, você não acredita nele. Não é possível que você acredite. E você não quer ver o PT no poder. Então, Ciro Gomes seria a sua alternativa mais viável de evitar que o PT chegasse ao poder e evitar que um cara que tem a carreira toda dele estatista vendesse um peixe que não é capaz de entregar. Mas eu reconheço que esse discurso teria uma chance de ser bem sucedido mais fraca, não é? Eu esqueci de alguém? Os eleitores de Boulos. Diria para eles o seguinte: Boulos representa sim uma liderança progressista importante. Agora, Boulos não tem nenhuma chance de chegar ao segundo turno. Então é mais importante para os eleitores de Boulos votarem no PSOL para senador, votarem no PSOL para governador, votarem no PSOL para deputado. É muito mais importante para os eleitores do PSOL fazer um congresso, fazer um senado, tentar fazer um governador progressista. No caso de governador, se o candidato do PSOL não tiver chance, buscar o mais progressista que for possível, ou tentar marcar a posição do PSOL na questão do governo do Estado para mostrar que o PSOL está crescendo. Mas na questão da presidência, aí o eleitor do PSOL deve ser mais pragmático, deve buscar o candidato progressista que tem mais identidade com o PSOL. E ficou evidente, durante todo esse período dos debates, que eles concordam em alíquota de herança, lucros e dividendos, em todas essas coisas, e diferentemente do discurso do PT, que está dizendo agora que concorda, Ciro nunca foi presidente. O PT já presidiu esse país durante 14 anos e nunca fez isso para mexer com as receitas da União, de produzir novas fontes de receitas, mexendo nos impostos e nos privilégios da elite. O PT teve a oportunidade de mexer nesses privilégios e não mexeu. Será que agora vai mexer? Ou vai fazer uma nova composição com o pessoal do centro, prometendo não mexer nessas coisas? Esse é o discurso para os eleitores do PSOL. Já para os eleitores indecisos, brancos e nulos, esses são dificílimos. São os mais convictos, por incrível que pareça. Indecisos não. Indecisos não são convictos, obviamente que não. Mas os brancos e nulos, quem diz que vai votar em branco e nulo, as últimas pesquisas que eu vi botam em 88%, que dizem assim: estou convicto, não acredito no sistema político branco e nulo na cabeça. Com esses, o argumento tem que ser usando coisas como aquele meu vídeo do The Economist. Olha, você quer que o Brasil seja um bom lugar para os negócios? As revistas mais respeitadas do mundo, liberais, acham que Bolsonaro vai criar um clima de profunda instabilidade. Você tem que botar no segundo turno um candidato capaz de derrotá-lo. Ciro Gomes pega as pesquisas e mostra, é um fato, não é uma opinião, o candidato que tem melhor desempenho contra Bolsonaro no segundo turno é Ciro Gomes. Então você usa esse argumento aí. Um outro argumento que você pode utilizar é o argumento, se essa pessoa estiver dizendo que é branco e nulo, mas é antipetista, dizer: olha, você quer evitar que o PT volte ao poder, você tem que tirar o PT do segundo turno. O PT, indo para um segundo turno, vai ser um PT fortíssimo, porque o PT ele tem chance de articular boa parte do centro, coisa que é muito mais difícil para Bolsonaro. Além disso, um PT e um Bolsonaro num segundo turno vai criar um clima de muita polarização. Você pode, inclusive, usar o argumento das relações do Facebook e do WhatsApp. Quantas pessoas já não estão perdendo amigos, deixando de falar com membros da família, tudo isso por causa dessa polarização. Se você coloca um cara como Ciro Gomes no segundo turno, primeiro que o tom da polarização vai diminuir consideravelmente. Então nós podemos ter uma eleição mais programática, com menos ódio. Então esse é um argumento que você pode utilizar para quem está dizendo que vai votar branco e nulo. Então eu acho que essa estratégia, que é semelhante à estratégia que o pessoal da campanha do Ciro Gomes está dando da Frente Racional, é a estratégia que tem alguma chance de dialogar com todo o eleitorado e buscar eleitores em todos.
E tem que ser assim, nenhum eleitor pode ser eleitor perdido. Então, essa estratégia tem que ser tentando envolver todos os eleitores com esse tipo de diálogo para poder dar alguma chance. Porque a gente precisa ser sincero. Nesse momento da campanha, tudo leva a crer que o caminho que está seguindo é uma oposição entre Bolsonaro e o PT. E isso tem muitos paralelos com o Donald Trump e Hillary Clinton. E a gente sabe o que foi que aconteceu lá. A gente sabe o que aconteceu lá. Quando você coloca no segundo turno, no caso dos Estados Unidos, depois das primárias. Vamos considerar que as primárias foi o primeiro turno, não é? Nos Estados Unidos, para a comparação ter algum sentido, né? Então, em vez de Bernie Sanders, que era um cara com baixa rejeição, que era um cara com muito crédito entre o setor industrial, tá vendo as semelhanças aí? Muita baixa rejeição, muito crédito com o setor industrial, um cara que, identificado com o pensamento progressista, sem nenhuma acusação de corrupção, um cara que não tinha nada em termos de corrupção como problema. Você coloca no lugar dele Hillary Clinton, várias acusações de corrupção, investigada pelo FBI, uma pessoa que tem uma rejeição gigantesca, ganha as primárias e vai contra um cara com características fascistoides, né, protofascistas do Donald Trump. Donald Trump que até tem menos características fascistas do que Bolsonaro. Ambos têm, mas Trump tem menos. Porque Trump não tem o militarismo, Trump tem menos das características protofascistas em algumas coisas. Mas tem a xenofobia, o ultranacionalismo, né, tem outras, mas não tem algumas. Mas enfim, você pode acontecer o quê? Vira superpolarizada, a eleição vira instável, o país entra numa instabilidade política, Estados Unidos está vivendo um período de estabilidade política, ameaça de impeachment de Trump. Se fosse Hillary, os republicanos estariam falando de impeachment de Hillary, ou seja, um clima assim terrível. E você pode usar esse tipo de argumentação também como uma argumentação para tentar convencer as pessoas. Mas a verdade é que, nesse exato momento, esse cenário mais polarizado, mais agressivo, embora o PT não seja extrema esquerda, é polarizado pelo ódio, é polarizado por tudo que aconteceu nos últimos 4 anos, é polarizado por todas essas coisas. A polarização não se deve ao extremismo do PT, a polarização em termos de extrema esquerda, ou seja, posicionamento esquerdista. Se deve ao PT ter um projeto de poder que, enfim, se envolveu em vários escândalos, e aí surgiu um forte antipetismo, quase que uma religião ou partido político, e ao mesmo tempo isso fortaleceu um superpetismo e um petismo mais agressivo. Então a agressividade está em torno da crise ética, crise política, enfim, todas as crises aí. Então não é por um extremismo em termos ideológicos, é por outros motivos. Mas o fato é que essa polarização pode ter resultados nefastos para o país. Não se enganem, em um segundo turno, se for Haddad e Bolsonaro, eu vou recomendar o voto em Haddad, eu vou votar em Haddad, porque machismo, homofobia, racismo, autoritarismo extremo, principal motivo meu é autoritarismo. E coisas como o Bolsonaro ter dito que a ditadura deveria matar uns 30 mil, quando ele fala em matar uns 30 mil, eu acho que ele está incluindo minha família e eu mesmo, naquela época que ele falou aquilo ali, porque ele estava falando dos opositores ao regime militar. E eu seria oposição a qualquer autoritarismo sempre. Então, tem um quê de autopreservação aí envolvida também. Então, por isso que para mim seria impossível não votar em qualquer candidato que enfrentasse Bolsonaro. Mas enfim, era isso aí. E aí incluiria Marina, Alckmin, eu votaria em qualquer um deles. Amoedo, não concordo em nada Amoedo no plano econômico e votaria nele. Tranquilamente, para evitar que um cara com um nível de autoritarismo de Bolsonaro chegasse ao poder. Até porque tem algumas coisas que eu concordo com Amoedo em relação aos privilégios e tal. E com Bolsonaro não tem nada. Então, embora eu tenha muitas divergências com o Amoedo, pelo menos eu tenho algumas concordâncias. Assim como tenho algumas concordâncias com a Marina, algumas concordâncias com Alckmin, alguma concordância com Meirelles, com Haddad. Agora, eu tenho muitas concordâncias com Boulos e com Ciro. E até com Haddad. Só que o problema do Haddad não são as concordâncias. O problema do Haddad é o antipetismo e acreditar no PT, depois de tanto tempo no poder,
não ter feito as coisas que ele está dizendo que vai fazer agora. Agora, se ele fizer, ótimo, eu vou estar aqui elogiando. Se ele fizer uma reforma tributária progressiva e tudo mais, vocês podem ter certeza que eu vou bater palma. Agora, tem a questão da credibilidade, né? A gente tem que levar isso em conta. Enfim, gente, era isso aí. E se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever, divulgar, compartilhar, que é muito importante para mim. Esse vídeo em especial, acho que vocês devem compartilhar com todos os contatos, hein? Porque ele trabalha com a ideia estratégica, tá certo? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.